as páginas, né, da Bíblia Sagrada, em Juízes capítulo 4, no verso 4 e no verso 5. Para quem quer ficar de pé, fique de pé. Para quem não pode, fique do jeito que você estiver, mas fique em reverência diante da palavra de Deus. Amém? O título desta ministração é Mulheres que semearam o amor de Deus. Débora, está dando para ver aí bem, amados? Está dando para ver? Juízes 4, verso 4 e 5. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Poder sentar. Débora, né? Olha, muitos homens, eles se aproveitam da Bíblia, por a Bíblia dizer várias passagens que realmente colocam o homem no seu devido lugar, porque o homem tem o seu devido lugar. Amém? A Bíblia diz que é o cabeça da sua mulher, ele é o líder da sua casa, a palavra final é a dele. A Bíblia fala em coabitar em todos os sentidos, com entendimento, em todos os sentidos, em todos os aspectos, físico, né, o convívio diário. Então, marido e mulher tem que estar em consentimento, viver em acordo, né? Não dá nenhum passo sem que não haja acordo, não haja concordância, porque Deus não está em desacordo, Ele está na concordância. Amém? Agora, Débora, ela surpreendeu a todos, né? Ela, na realidade, ela mandou uma mensagem para a igreja. Isso era no Antigo Testamento. Ela mandou uma mensagem para a igreja de hoje, que toda mulher é capaz de ser usada por Deus. Na hora que nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para frente, para trás, nós não achamos um homem disposto, um homem digno, um homem íntegro, um homem voltado para a casa de Deus. Aí Deus diz do céu: eu vou levantar aquela mulher, porque dentre os meus não apareceu nenhum. E foi o que aconteceu com ela. Vamos passando aí. Nesse período em que Débora surgiu, havia um descaso, uma banalização do sacerdócio, exemplificado por Mica, Juízes 17, 18, né? Na realidade, essa época era uma época difícil, como hoje. Hoje se banalizou a palavra pastor. É verdade ou não é? Qualquer irmão tem lá na página do Diário do Pará, do Diário do Sangue, né? Se espremer, sai sangue, naquelas páginas ali, aí qualquer evangélico vai lá e o evangélico faz uma besteira e bota lá, estampa, né? Discriminação, inclusive isso. Pastor, né? Qualquer pessoa hoje, amado, ele agrupa algumas pessoas entre si, e diz assim: olha, eu sou pastor de vocês, mas ele não tem filiação, ele não tem origem, ele não tem cobertura, ele não tem paternidade. Na realidade, ele mesmo disse: eu sou pastor. Ele não veio de nenhum lugar, ele não sabe de onde ele veio. Lógico que Deus, ele pode suscitar qualquer pessoa, ele pode levantar qualquer pessoa, mas quando eu vejo uma pessoa isolada, amados, eu me preocupo muito, inclusive porque é um sinal de um falso profeta. O falso profeta, ele não tem o apoio, ele não tem paternidade. Ninguém quer ser pai dele, porque ele é um homem queimado mesmo, é um homem que dá mau testemunho. Ninguém quer ser pai dele. Amém? É verdade ou não é? Você quer ser pai de alguém assim, que é mal visto, que dá mau testemunho, que se intitula de pastor?
coisa estava tão feia, os sacerdotes, a Bíblia está dizendo que os sacerdotes estavam mal afamados, tão mal afamados, que Deus levanta aquela mulher, no meio daquela, vamos dizer, daquela banalização do sacerdócio. Era uma coisa banal, como hoje também, amados. Amém? Você pode reparar, hoje qualquer pessoa aqui chega e olha, eu sou pastor, anota aí meu nome, pastor, ainda faz questão de dizer. Eu chego num lugar, eu não me apresento como pastor, até porque eu não sou pastor daquele lugar, e nem daquelas vidas. Eu vou provar para eles que eu, se ganhá-los para Jesus, eles vão ser minhas ovelhas. Agora, eu não sou pastor de muita gente, eu sou pastor daquele que me considera como pastor. E ainda tem uns aqui que vem só para passear, né? Vem para me ouvir, mas não quer não. Esse pastor aí eu não quero ser ovelha não. Eu vou ouvir ele hoje. Amém? Mas hoje em dia a coisa se banalizou. E o que aconteceu? Olha aí. Nesse período havia um descaso e banalização do sacerdote. Olha lá o outro asterisco. Ser sacerdote era sinônimo de estar com o filme queimado, de pessoas sem palavra e sem caráter. Assim está acontecendo nos dias de hoje. Quantos escândalos da própria igreja tradicional romana, né? Pedofilia. Quando você fala hoje em algum tipo de sacerdote da igreja romana, a pessoa já liga logo: será que ele é pedófilo? Será que eu posso levar meu filho para lá? Porque a coisa está tão mal falada, né? Entre muitos também fazendo besteira, que o filme dizer que é pastor numa hora dessa é até feio. E naquela época a mesma coisa. Amém, amado? A mesma coisa. Aí Deus diz assim: eu vou levantar Débora. É nessas horas que Deus interfere. Eu estou dizendo isso para você, amado, irmã, mulher, né? Hoje é para você ouvir mesmo, porque Deus tem se levantado nesses dias de hoje para levantar você, porque a igreja não tem feito o seu papel, os homens não têm feito o seu papel, e Deus está levantando uma geração de mulheres para fazer a diferença nessa última hora. Amém? Por mais que você diga: olha, mas eu não sou nada. Não, sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Amém? Deus vai ter um ministério para a sua vida, porque a uns Deus chamou para pastores, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, mas certamente você vai estar encaixada em um dos ministérios da igreja. Amém? Vamos ler aqui a seguinte: o texto, porém, conta a vida de Débora, que, enquanto tenha sido qualificada como juíza e profeta, realmente agiu como pastora. Se não vejamos diante de um povo em sofrimento por causa da opressão externa, né? Eles estavam sendo oprimidos, e Débora servia de mediadora. Ele não tinha um homem ali para mediar, e Deus levanta Débora para fazer a diferença. Naquela época o nome pastor estava tão queimado, pastorear e sacerdote estava tão queimado, que ele era juíza, ela era profeta. Amém? Amém, amado? Deu para entender? Então Deus levanta Débora. Veja que não interessa muito a nomenclatura, mas interessa o que ela fazia. Ela fazia o que? Ela apacentava o povo. Amém? Ela apacentava o povo. Olha, ela sentava numa mesa embaixo das árvores e ali levavam a ela os problemas de Israel. Os problemas que as pessoas tinham eram levados até ela, e ela conversava, e ela apaziguava, e ela dava a decisão. E ela era uma pastora. Então não venha me dizer que não existem pastoras, porque a Bíblia me dá respaldo para dizer isso. Existem muitos outros exemplos na Bíblia e na vida real, que Deus levanta pastoras, sim, levanta pessoas conselheiras, levanta pessoas que trabalham na outra área, como profeta, como ensinadoras, né, como ajudadoras, como alguém que ajuda os outros,
ela certamente falando em nome do Senhor, profetiza, e a profecia é uma característica fundamental na vida de um pastor. Todo pastor tem que ser também profeta, não é isso? E ela fazia isso, ela era profetisa também. Teve também a sensibilidade, o discernimento para ouvir a voz do Senhor e a sua convocação para a reviravolta. Ela profetizava muitas vezes a vitória, como muitas vezes profetizou a vitória, mas ela dizia também para aquele que estava, Baraque, né? Ali na liderança do povo guerreiro, dizia: olha, Deus vai dar vitória, mas não é por ti não. Ela era bem clara: não é por ti não que Deus vai dar vitória, era pela misericórdia dele para com o povo. Amém, amados? Você vê a importância de Débora se levantar, uma mulher no Antigo Testamento, não é nem no Antigo Testamento. Vamos avançar. Conhecia o seu rebanho, ela sabia exatamente quem convocar para liderar o povo nessa empreitada. Na hora da guerra, ela sabia quem ela podia contar. Era uma mulher que conhecia o rebanho, né? Ela sabia quem era o homem de fé, aquela pessoa, o irmão que estava ali, o filho de Israel, que ela podia contar. Porque tem uns que a gente não pode contar. A gente diz assim: olha, faz assim, ele não se sente honrado em ouvir o pastor, né? Ele não se sente honrado em ajudar a pintar a igreja, é verdade. Ele acha que aquilo daria um favor que ele está fazendo para o pastor. Tem pessoas que são assim. Tem mulheres que não entendem que tudo que você vai fazer é para a glória de Deus. Você vai ser usada para Deus, não é para o pastor, não é para agradar a igreja em si, mas é para agradar a Deus. Naturalmente a igreja vai olhar as suas boas obras e vai dizer: glória a Deus por essa mulher, porque se não fosse ela aqui, não teria isso ou não teria aquilo. Mas é porque, se o seu nome não está sendo lembrado dessa forma, é porque você está sendo indiferente, você não está trabalhando na obra de Deus, você não está envolvida com Deus. Se você deixar de vir um dia, as pessoas não vão dar sua falta. Mas você precisa fazer a obra do Senhor, se entregar, trabalhar para Deus, como Débora fazia. Era uma líder e cheia de fé no cumprimento da palavra divina. Ela soube encorajar Baraque para que assumisse tal tarefa. Olha, a mulher encorajando o próprio guerreiro, né? Rapaz, olha, levanta, bora, vai. Não se dê para trás, não. A obra de Deus, ela precisa de pessoas que levantem, né, os outros. A mulher tem que levantar. Vai, meu filho. Minha esposa disse: não, meu filho, vai. Tem hora que o pastor está cansado, tem hora que o obreiro está limitado, aí Deus usa ela ali para lhe dar uma palavra de conforto. Vai, avança, não desiste, não para de crer. Amém? A mulher de Deus é assim. Ela levanta, e ela levantava a autoestima de Baraque, né? Olha o que a Bíblia diz aí, né? O melhor o texto diz: para que assumisse tal tarefa, em Juízes 6, 7, como exemplo de que era e diante da insegurança do mesmo, Baraque acompanhou a expedição. Na integridade que possuía, abriu o jogo e sinceramente revelou de antemão para Baraque que a glória da vitória não caberia a ele em decorrência da sua insegurança e incredulidade. Ela falava a verdade, ela abria logo o jogo. A característica da pastora, do pastor, ele abre e fala sinceridade, ele abre: olha, você vai ganhar, mas não é por teus méritos, não é por tua força, mas é porque Deus quis dar essa vitória. Amém? Mulher, eu te digo hoje, nesta noite,